Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Sr. Presidente da ANACOM, caros CEOs, cabe-me a mim a missão de entregar a mensagem de que, infelizmente, e para karma do nosso Congresso, mais uma viagem oficial de mais um órgão de soberania, neste caso do Primeiro-Ministro, chefe do Governo, impedirá o Dr. António Costa de estar aqui hoje connosco como estava previsto, mas temos connosco o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas que irá encerrar esta sessão. Dizem que o Presidente da APDC costuma fazer um resumo do Congresso nesta intervenção. E vou fazer com uma frase. E essa frase foi dita não por mim, mas por uma das pessoas, nosso convidado deste Congresso, o Dr. Salvador Melo, que disse o seguinte: a transformação digital vem aí, é como se fosse uma grande onda, não vale a pena parar essa onda com as mãos. Vale a pena pegar numa prancha e surfar essa onda. Acho que isso faz o resumo do nosso Congresso. Muito obrigado a todos. O meu agradecimento também à equipa executiva da APDC, que teve que lidar com muitas dificuldades, sempre de horários e outras coisas, neste Congresso. Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra. Senhor Presidente da ANACOM e demais ilustres membros do painel, caro Presidente da APDC, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, uma saudação particular ao Congresso em nome do Sr. Primeiro-Ministro, mas também uma saudação minha, da minha parte, à APDC, por uma vez mais organizar este Congresso, que tem sido, ao longo dos anos, um momento marcante na discussão dos temas das comunicações e da sociedade da informação. Temas tão importantes como a economia digital, as competências digitais, os desafios que se colocam no nosso quadro regulamentar das comunicações, como ainda agora aqui assistimos, foram tratados no Congresso. Existe na plateia, certamente, e está de certeza a criar-se na sociedade portuguesa, um amplo consenso relativamente à importância das tecnologias de informação, das comunicações e o papel que elas poderão desempenhar no futuro. Não podemos ter certezas relativamente ao futuro, ele é por natureza incerto, mas são para nós relativamente claras algumas tendências que se estão a afirmar a nível mundial. A cada vez maior digitalização da economia, as redes, as cidades inteligentes, a indústria 4.0, a internet das coisas, o Big Data, são já uma realidade em afirmação que se acelerará no futuro próximo e que coloca desafios concretos também a Portugal. Podemos estar certos que a digitalização não será apenas uma buzzword ou uma tendência, mas um vetor-chave de competitividade das economias, fundamental para o crescimento sustentado e a criação de emprego e também, num certo sentido, para o combate às desigualdades, se formos capazes de criar mais emprego qualificado. Mais informação, aproximação das redes e cadeias de produção e consumo, mais exigência, mais inovação e diferenciação, são condições necessárias na nova economia digiglobal. Cumpre aos decisores políticos, portanto, criar as condições para que o país possa alcançar as posições cimeiras no desafio da digitalização, incrementando a competitividade da nossa economia e do país. É com essa perspectiva que concebemos o Programa Nacional de Reformas, que apresenta a estratégia de médio prazo, ao fim e ao cabo, para esta década, para o desenvolvimento do país. Mas é sobretudo com isso em vista que demos também início à construção de um novo horizonte estratégico para a próxima década, o Portugal 2030, definindo objetivos que, depois de devidamente consolidados, a eles se seguirá a definição de instrumentos de política pública e a negociação do próximo período de programação de fundos europeus. A definição das linhas mestras para a estratégia de médio prazo é um exercício que deve envolver agentes sociais e económicos e também os agentes políticos, construindo as pontes necessárias para que as estratégias sejam consistentes ao longo do tempo.
Foi nesse sentido que já abrimos a participação à sociedade civil organizada, tendo já realizado ao longo deste mês várias audições públicas, a que seguirão mais audições e o pedido, que aqui renovo, de contributos escritos, aberto às mais várias entidades e aos vários setores económicos. Este exercício estará depois articulado com a construção do Programa Nacional de Infraestruturas, cuja concepção receberá também os contributos dos agentes económicos, sociais e políticos. Estaremos, assim, a estudar e a discutir as infraestruturas de que o país precisa, nos mais variados setores, dos transportes à saúde, da educação às áreas de soberania, passando necessariamente pelas acessibilidades digitais. Sabemos bem que o nosso país está bem classificado no que respeita a muitas das mais importantes infraestruturas de comunicações, na cobertura da banda larga fixa, nas redes de nova geração ou mesmo no 4G, com coberturas acima das médias europeias. São estas infraestruturas que tornam possível que cada vez mais serviços de nearshoring que se instalem em Portugal ou que tantas startups tecnológicas ou tantos eventos, como já aqui foi referido, de importância mundial, estejam a acontecer em Portugal. É bem verdade que o ambiente empresarial em Portugal está em transformação, está mais complexo, as oportunidades geradas designadamente pelo comércio eletrónico estão a possibilitar a criação de novos mercados a muitas empresas. As novas tendências globais estão também a ser exploradas pelo nosso país. A capacidade de processamento de dados em massa, as soluções na cloud, a georreferenciação, os CRM aos marketplaces, a telemedicina, o machine to machine, a cibersegurança, tantas outras tecnologias e aplicações que estão a despontar com elevado potencial de desenvolvimento. Desafios para as nossas empresas, mas para a sociedade e que o Estado precisa também de contribuir para uma resposta eficaz. Mas pese, embora o bom nível das infraestruturas físicas existentes, é importante persistir no investimento nessas infraestruturas com certeza, como forma de nos mantermos em lugar de destaque num setor em tão rápida mudança. Enquanto o 4G se massifica, o 5G de que falámos há pouco inicia testes, sendo que a comprovação da sua viabilidade técnica e económica resultará num tremendo desafio para os operadores, como também ficou há pouco evidente, desafiados a realizar novos investimentos importantes para nos mantermos com uma posição fronteira na oferta de comunicações. Mas sabemos bem, os desafios da digitalização vão muito para além das infraestruturas. Situamos-nos acima da média europeia nos indicadores de conectividade ou de integração das tecnologias nas empresas, mas sobretudo nos serviços públicos digitais. Mas na utilização da internet, e aqui sou um bocadinho menos otimista, o que não deixa de ser surpreendente, vindo de um político, um bocadinho menos otimista ainda nos indicadores do lado do capital humano, relativamente àquilo que dizia há pouco o Presidente da Vodafone. Tenhamos todos bem presente, estes são fatores que limitam fortemente a possibilidade de expansão contínua da nossa produtividade e aquilo que queremos, que é, ao fim e ao cabo, uma nova década de convergência. A superação do déficit de competências, que é histórico, já nem é só de décadas no nosso país, é talvez a reforma estrutural mais importante a que esta geração de decisores pode responder, contribuindo para melhorar o perfil de especialização da economia. Estamos, por isso, determinados em superar esse déficit e, na área das competências digitais, lançámos um conjunto de iniciativas que nos ajudarão a dar um salto definitivo. Deixem-me destacar a iniciativa INCODE 2030, parte do Programa Nacional de Reformas e que visa posicionar Portugal no topo dos países europeus em matéria de competências digitais. Com esta iniciativa, pretendemos generalizar a literacia digital, estimular a especialização e garantir uma forte participação do país e das suas empresas nas redes internacionais de ID. Com o INCODE 2030, estaremos a desenvolver um vasto número de iniciativas do ensino básico ao ensino superior, na formação de adultos, na requalificação de licenciados ou no reforço das competências dos ativos. Esta iniciativa será determinante para que Portugal deixe de ter apenas 60% de cidadãos a utilizar regularmente a internet. Queremos fazer crescer o número de trabalhadores que utilizam a internet nas suas funções, mais do que os duplicando até 2030. E queremos que as PME com elevado nível de intensidade digital também dupliquem até 2030. Permitam-me referir também a iniciativa Indústria 4.0, que lançámos no início deste ano e que consiste num conjunto de 60 medidas de iniciativa pública e privada que deverão impactar sobre mais de 50 mil empresas em Portugal. Portugal está a desenvolver de forma acelerada a inovação no seu tecido empresarial. No caso da indústria, a revolução digital é a próxima grande transformação que temos que abraçar.
Estabelecemos metas ambiciosas porque é essa a dimensão do desafio que se nos coloca. Será na capacidade de o superar que se joga boa parte do nosso futuro coletivo e não devemos poupar-nos esforços para construir o futuro que desenvolva empresas, economia e sociedade à altura das nossas ambições. Pensar hoje atempadamente o futuro, planear para afetar de modo eficaz os recursos escassos, mas não deixando de incorporar na dimensão destes desafios os graus brutais de incerteza que a disrupção da economia digital veio trazer à sociedade global. Este Congresso, o trabalho da APDC, mas este Congresso em particular e as suas conclusões, que espero poder receber no Ministério, com muito gosto o farei, são mais um contributo para que a sociedade portuguesa, debatendo, confrontando posições, se prepare, se posicione para esse processo de planeamento que já iniciámos do futuro de Portugal, do futuro deste país na próxima década e para o qual vos convoco a todos, em nome do Governo português, porque este desafio é para construir com toda a sociedade portuguesa. Muito obrigado a todos. E assim termina mais um congresso da APDC. Foi um prazer acompanhá-los ao longo destes 2 dias. Agradecemos a todos a vossa participação. Um agradecimento renovado a todos os patrocinadores e apoiantes deste congresso. Contamos com a vossa presença nas próximas iniciativas da APDC. Um bom início de noite para todos.